Falando mais sobre isso, no Senado Federal, então, portanto, o deputado Arthur Lira, do PP, conta com o apoio de mais de 20 partidos para se reeleger presidente da casa. Já a disputa no Senado entre Rodrigo Pacheco, do PSD, e Rogério Marinho, do PL, segue intensa. No mesmo dia em que tomam posse dos cargos, deputados federais e senadores vão eleger quem vai comandar as duas casas legislativas. Na Câmara, a recondução de Arthur Lira, do PP de Alagoas, já é dada como certa. O político que já presidiu a casa na legislatura passada conta com o apoio de 20 partidos que somam 496 deputados. Para ser eleito como presidente da Câmara, são necessários 257 votos. Além do PP, as siglas que já declararam apoio a Lira são o PT, o PL, União Brasil, Republicanos, PSD, MDB, PDT, PSDB, Cidadania, PSB, Solidariedade, PV, PTB, Patriota, PROS, Podemos, Avante, PCdoB e PSC. A votação para a escolha do presidente é secreta e, por conta disso, é comum que nem todos os parlamentares sigam aquilo que foi definido pela legenda. Porém, no caso de Arthur Lira, é praticamente impossível ele não ser escolhido. Deputados paranaenses consultados pelo Jornal da Manhã, inclusive, já cravaram a sua reeleição. O PSOL, o Novo e a Rede são as únicas legendas que não apoiam a reeleição do atual presidente. Entretanto, juntos, eles só somam 17 votos. O outro candidato à presidência da Câmara é o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Por outro lado, no Senado, aí as negociações seguem bastante intensas. Para ser eleito para a cadeira, são necessários 41 votos. Se nenhum candidato alcançar esse número, os dois mais votados vão para um segundo turno de votação. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais e que tenta a reeleição, é o favorito, porém ele deve ter mais trabalho para vencer a disputa. Além do próprio PSD, ele já teve posição fechada a seu favor, anunciada pelo PT, pelo MDB, o PDT e o PSB. Estas legendas juntas somam 51 senadores, mas como a votação é secreta, pode ser que alguns políticos pulem do barco, diminuindo essa vantagem. Já Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, teve o apoio confirmado do próprio PL, do PP e do Republicanos. As três siglas somam 23 senadores, entretanto, alguns representantes de outras legendas podem acabar mudando os seus votos. O Podemos e o PSDB ainda não confirmaram se vão apoiar ou não um dos dois candidatos. São 4 senadores do Podemos, incluindo Flávio Arnes e Oriovisto Guimarães do Paraná, e 3 tucanos. E entre os 3 representantes do estado no Senado, apenas um informou ao Jornal da Manhã que ainda não tinha definido qual seria o seu voto. Os outros 2 não retornaram os questionamentos feitos pela produção. Então vamos lá, o Lira está eleito, já dissemos aqui, e o Rogério Marinho e o Rodrigo Pacheco, os dois começam com R o nome, né? Eles vão disputar, mas assim, os números que a Manu trouxe ali. Rodrigo Pacheco mais de 50 votos, né? Teria ali 8, 9 votos de vantagem, o que numa eleição de 81 pessoas é muita vantagem, né? E o Rogério Marinho circulando ali entre 20 a 25 votos. A minha impressão, Pedrosa, é que só o voto secreto e a traição que você falou que acontece lá é que pode salvar o Rogério Marinho, né? Já que o Pacheco, de acordo com o mapa partidário do Senado, tem a vantagem quase que absoluta. Inclusive, tem tido 2 discussões lá, Mário, que eu acho que é importante a gente trazer. Tem uma parte do grupo que dessa composição, PL, PP e Republicanos, que já tem feito a seguinte análise: olha, talvez o Rogério Marinho seja bolsonarista demais. Eles estão enxergando a possibilidade de que, se eles não atingirem ali até quarta-feira o número que eles calculam ser competitivo, eles podem tentar trocar o nome pelo da Tereza Cristina. Ela tem dito a pessoas próximas que não topa, e o Rogério Marinho tem dito que não desiste. Então, tem várias coisas acontecendo, a situação está intensa. Esteve em Brasília, conversei com algumas pessoas de lá, a briga está de facão. Inclusive, eles estão usando a possibilidade da candidatura do Eduardo Girão como uma alternativa a tentar garantir que esses votos que no primeiro turno iriam para o Pacheco não se consolidem. Eles querem forçar de todo jeito um segundo turno, porque se ele não chegar ali nos 41, você tem segundo turno. Então, a briga está intensa, pesada, inclusive tem promessas disso, promessas daquilo, dossiê circulando, oferta de filiação partidária, ou seja, o mercado em Brasília se aqueceu. Tanto é que você trouxe aqui esse bastidor anunciado, né, por parte da imprensa, da interferência do Supremo Tribunal Federal. Está
clara e franca, e do Palácio do Planalto também. Agora me chama a atenção o Palácio do Planalto defendendo a candidatura do Rodrigo Pacheco, que votou no impeachment de Dilma. Então eles têm defendido um golpista, segundo as falas do presidente, para presidir uma das casas. É uma incoerência entre aquilo que se fala, o que fala fora do país, nessas relações internacionais, e da prática política aplicada no dia a dia. É isso, vamos ver o que vai acontecer. Agora, sobre essa questão do golpismo, enfim, tem parlamentar defendendo que o Lula tem que ser enquadrado, né, na lei lá de desinformação, que não existe, né, na verdade são portarias do executivo. Ele criou lá braços para verificar o que seria fake news ou não. Não existe crime de fake news no Brasil, não existe. Né? Tem alguma coisa na regra eleitoral que um candidato pode fazer ou não, mas na vida normal não há nenhuma lei que regule isso, e não tem que haver. Você veja, eu defendo que o Lula possa dizer o que ele quiser. O que ele quiser. Se ele quer falar que é golpe, ele pode falar. Ah, ele caluniou, injuriou, ofendeu alguém, tem lá o Código Penal para puni-lo. Tem lá ação civil de danos morais para cobrar alguma reparação que tenha sido feita de acordo com alguma declaração. Mas ele tem que ter o direito de falar o que quiser, porque as pessoas costumam defender as coisas pela metade, viu, Pedroso? Eu defendo o direito de liberdade de expressão pleno de todo mundo. Primeiro que o Lula não enganou ninguém, ele sempre falou que achava que isso era golpe. As pessoas votaram nele sabendo que ele pensava isso. Outra coisa, ele pode falar o que ele quiser. A lei é clara. Você pega o Código Penal, Pedroso, não tem lá não matarás. Tá dizendo não matar. Você pode tomar a decisão de fazer isso e será punido, porque a liberdade é o pressuposto básico da vida em sociedade. Não roubar, não tá lá. Tá, roubar, pena tanto tempo. Estelionato, você causar um estelionato, tanto tempo. Estupro, e por aí vai. Então, você cometendo crime será punido. Então, as pessoas têm o direito de falar o que quiserem, incluindo o PT falar que foi golpe. Cabe aqui à imprensa fazer o debate público sobre se isso é verdade ou não. E isso é mentira, não houve golpe. Eu acho que cabe sim às instituições verificarem, né, se estão sendo atacadas ou não. Na minha opinião, sim, estão sendo atacadas, já que o Supremo Tribunal Federal coordenou, inclusive, a sessão que deu fim ao mandato de Dilma Rousseff, já que o Congresso Nacional votou o impeachment de Dilma Rousseff. Então, é um ataque a essas instituições. Então, das 3, ele está batendo em 2 quando fala que é golpe. Mas, enfim, cabe às instituições, né, fazerem o debate. Agora, o direito dele falar, ele tem. Fala. Se estiver errado, pune. É assim que tem que ser. E aí que tá o difícil de viver em sociedade. Porque defender quem concorda comigo, é gostoso, gente. Pô, vem aqui, dá um abraço e vamos embora. Agora, defender o que você não acredita, o que você considera tolo, aí é difícil, mas tem que ser defendido, porque a liberdade de expressão, ela não pode ser meia liberdade. Ora, Pedroso, é filosófico o debate. A liberdade é liberdade. Ela não pode ser condicionada a algo. Aí não é liberdade, aí é concessão. Nós temos que debater, inclusive, a essência da palavra. Perfeito, perfeito. O limite da liberdade é a lei e a punição da violação dos pressupostos. Então é exatamente isso, a pessoa ela age primeiro e é punida depois. Essa questão de você criar sistemas de censura prévia ou esses supostos ministérios da verdade é justamente um prejuízo. Mas veja como é aquela situação que volta a morder o próprio dono, né? Então o Lula e o seu governo estabeleceram uma coisa e agora eles estão tendo que responder. A gente sabe que é óbvio que não vai dar em nada. Na verdade, espero que isso sirva para demover desse impulso autoritário que tem um verniz sistematicamente utilizado ali, que é o verniz da democracia. Eles estão usando a palavra democracia como uma panaceia, Marco, que é aquele remédio que serve para tudo. Você não tem justificativa para algo? Coloca a democracia lá que o pessoal engole. É isso que eles têm feito. E agora eles percebem que isso não é suficiente. Então tem que defender a liberdade sim, a liberdade plena, inclusive daqueles que a gente se opõe. É o único jeito de viver em sociedade e de ter uma disputa política justa. Inclusive cada instituição fazendo o seu papel. Não adianta um dizer que é golpe, não adianta o outro fazer campanha pro Senado. Ou seja, cada um dentro do seu quadrado, como já diria aquela musiquinha antiga. Hoje os assuntos são todos engatados uns nos outros. Pedroso falou sobre aqui a democracia, que é usada como panaceia. Ora, veja, aí a gente vê a hipocrisia de parte da esquerda, né? Defendem a democracia, o voto foi em defesa da democracia e defendem a Venezuela. Aqui tem uma notícia desse fim de semana. Um alto comissário da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, pediu que a Venezuela liberte presos e encerre torturas. Não é o Mark Souza que está dizendo isso, é a ONU, é o Volker Turk, que fez o apelo após visitar o sistema prisional da ditadura de Nicolás Maduro.
abro aspas aqui, ao Volker Turk, incentivei as autoridades a tomarem medidas decisivas. Então o alto comissário da ONU está dizendo que a Venezuela é uma ditadura podre, nojenta, que tortura e prende por questão política. Mas para muita gente do PT lá é uma democracia estabelecida. E pior, aí falam o seguinte: não, eu não posso interferir na decisão de outros povos. Sim, não pode, mas você pode criticar, você pode censurar torturadores e ditadores. Agora, se é na Venezuela, se é em Cuba, se é na Nicarágua, se é do pessoal da esquerda, aí tá liberado, tudo certo. Lamentável. Olha, violar a autodeterminação dos povos seria se o Brasil fosse lá, não, nós vamos invadir a Venezuela e vamos depor o ditador Nicolás Maduro. Não é disso que se trata, tá? O que se trata é que é inadmissível você ver abraço em ditador de Venezuela, em abraço em ditador de Cuba, do presidente do Brasil dando aquele abraço apertado e aconchegado, tratando como se democracia fosse, Mark. Tratando como se democracia fosse. Então é o seguinte, ele teve que tomar um pito do presidente do Uruguai e do presidente do Paraguai por tratar com flexibilidade, para dizer o mínimo, a questão do conceito democrático. Ele achou que seria igual falar aqui dentro do Brasil, que ele falaria democracia e todo mundo iria aplaudir. Não foi isso que aconteceu ali na reunião da CELAC. Então assim, tomou um pito na CELAC e agora o mundo inteiro, através dessa manifestação do alto comissionário da ONU, dizendo o seguinte: olha, tem ditadura, tem tortura, por favor parem com isso. Veja só a que ponto a gente teve que chegar. Então é um constrangimento, Que bom que agora todos nós podemos falar com absoluta liberdade e liberalidade sobre esses problemas que acontecem ali e tratar agora, diziam que antes da eleição a gente não poderia falar da amizade do Nicolás Maduro com Cuba, Nicarágua, do Lula. Agora a gente tem que falar porque assim, os fatos estão escancarados para quem quiser ver. Então é importante que o Brasil deixe isso de lado e volte a um pragmatismo da sua política externa e não tenha ideologia como o norte, Mark.